Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quarta-feira. E fique agora com os destaques da sessão realizada na noite de ontem, que contou com a apreciação de requerimentos e indicações, além do pinga-fogo. 16 requerimentos e 4 moções foram aprovados pelos vereadores durante a 52ª sessão do ano. A maior parte dos requerimentos foram pedidos para agendamento de exames de urgência na rede pública, além da necessidade de ronda policial no bairro Bosque dos Eucaliptos. Um requerimento de autoria da vereadora Amélia Naomi, que registrava a criação de uma frente parlamentar em defesa de investimentos da infraestrutura da rede estadual de ensino, pela Assembleia Legislativa de São Paulo, foi rejeitado. A Câmara de São José possui uma frente com essa mesma finalidade, criada em fevereiro deste ano. Os parlamentares também apresentaram indicações com sugestões de serviços como tapa-buraco, poda de árvores, troca de lâmpadas e outras ações de manutenção pública da cidade. 4 vereadores utilizaram a tribuna durante o pinga-fogo. O primeiro inscrito, o vereador Calazans Camargo, falou sobre a realização da 3ª edição da Semana Municipal de Educação Física, que contará com palestras de especialistas na área. O vereador Marcão da Academia também destacou o esporte. Ele citou o Festival de Futebol de Campo Juvenil, a Copa União Sabadeira e a 3ª edição da Semana da Educação Física. Ele ainda falou sobre o evento vocacional Vacation Day, que reuniu muitos jovens da cidade. A vereadora Amélia Naomi fez críticas ao corte de árvores na Avenida dos Astronautas, na região leste, e sugeriu diálogo com o Conselho de Meio Ambiente. Já o vereador Dr. Elton abordou a construção de um espaço para oferta de consultas com médicos especialistas na rede pública de saúde, ao lado do Hospital de Clínica Sul, e também as ações da campanha Quebrando o Silêncio, que teve como tema o abuso sexual de mulheres e crianças. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E se você está em busca de emprego aqui em São José, confira na nossa agenda de serviços as vagas de trabalho oferecidas pelo PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para aplicador de inseticida, atendente balconista, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, caseiro, chefe de serviço de limpeza, empregada doméstica, farmacêutico, garçom, instalador de painéis, instalador de som automotivo, mecânico de máquina industrial, porteiro e técnico de áudio. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a gente continua nesta quarta com a nossa série especial sobre a nova lei de zoneamento. Na reportagem de hoje, vamos apresentar com mais detalhes como o zoneamento organiza o planejamento urbano da nossa cidade, determinando categorias e tipos de áreas que irão reger o que pode ser construído e instalado em cada região, bairro ou vias de São José. Em tramitação na Câmara, o projeto da nova lei de zoneamento classifica os tipos de ocupação e uso do solo. De acordo com a lei, dependendo da categoria que um bairro ou trecho de rua recebe, muda o tipo de ocupação que é permitida no local, como, por exemplo, se a área deve ser exclusivamente residencial ou se pode ter comércio ou indústria. De acordo com a classificação, pode mudar também o tamanho do lote e a altura das edificações. Uma coisa importante que o zoneamento define é não está liberada a verticalização para todos os bairros da cidade. Então, onde são zonas residenciais, ZRs, então Vista Verde, Esplanada, Urbanova e outras localidades, não permite nenhuma verticalização. O gabarito é de 9 metros, então pode fazer uma casa sobradada. A altura dos prédios também deve observar restrições impostas pelo Comando da Aeronáutica em função da aproximação de aviões para pouso e decolagem na pista do aeroporto de São José.
Depende muito da localização, né? Então, a restrição do Comaé, a cidade, depende da cota, né? Onde ela é mais alta, você pode fazer menos pavimentos, porque você atinge o... E nas baixadas, né? Mais próximos da cota da várzea do Rio Paraíba do Sul, por isso que ali é o chamado terreno das vaquinhas, quando ela vai se aproximando da Via Oeste, é onde ele pode verticalizar mais, porque o delta entre a cota e o limite do Comaé permite... se não me engano, cerca de 40 pavimentos aí. O zoneamento também determina o tipo de comércio e serviço que pode ser instalado nos bairros da cidade. Dessa forma, os estabelecimentos comerciais são divididos em categorias, dependendo do grau de incômodo que podem causar. Essas categorias são numeradas de 1 a 4, sendo a 4 aquela que inclui o ruído noturno. A lei vigente permitia som noturno em 54 vias, mas a partir da reivindicação de músicos profissionais e donos de bares da cidade, a nova lei de zoneamento elevou esse número para 140 vias. Nós estamos triplicando o número de vias localidades em que esse tipo de comércio e serviço de CS4 entretenimento pode acontecer. Então, que foi uma demanda também trazida pelo segmento, pelos músicos, se organizaram de uma forma legítima e participaram bastante das audiências públicas, trazendo essa reivindicação, né? Então, por exemplo, uma região que tinha pouca disponibilidade de corredores para a CS4 é a região sul. Então, agora a Ouro Fino pode acomodar, ali na Perseu ainda tem restrições, porque nós não queremos, por exemplo, que encoste determinados comércios e serviços com mais alta incomodidade na casa da Dona Maria, do seu Zé. Então, ainda tem algumas restrições para que não avance para uma incomodidade que cause distúrbios para aqueles moradores. E como já explicamos, é o zoneamento que determina onde podem ser instalados estabelecimentos comerciais na cidade e o tipo de cada um. E de acordo com a nova lei, alguns bairros de São José vão ganhar novos corredores comerciais. Um exemplo é o Esplanada. A criação desses corredores no bairro dividiu a opinião dos moradores. Segundo o secretário de Urbanismo, para a liberação do comércio nas vias, foram consideradas as atividades já existentes. As ruas que têm caráter residencial foram mantidas. Uma questão somente que ficou pacificada foi a restrição à verticalização. Agora, a abertura de corredores de comércio e serviço, ela na verdade retrata um fato que já existe ali dentro. Então, aqueles moradores ou aqueles proprietários de casas em que eles já estão no entorno, por exemplo, do instituto, em que tenha grande movimentação, eles vieram pela primeira vez e falaram: olha, tudo bem, nós entendemos e que não queremos a verticalização, mas nós queremos que definam um fato que já acontece lá. Ainda de acordo com o secretário, diversas demandas e contribuições da população foram contempladas na proposta enviada à Câmara. Do documento que subimos no dia 14 de junho para subsidiar as audiências públicas e daquele que foi protocolado na Câmara Municipal, você percebe nitidamente o quanto a população contribuiu nas audiências públicas para que fossem revistas determinadas condições. Se você olhar, nós temos audiências e encontros olho no zóio, Prefeitura, População, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, nós estamos há 6 anos discutindo, todos os anos, com a população, as políticas públicas mãe de ordenamento territorial da cidade. E confira agora a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira. A quarta-feira será de céu parcialmente nublado, sem grandes mudanças na temperatura e uma pequena chance de chuva. A máxima será de 24 graus, já a mínima 14. Na quinta, a temperatura sobe um pouco, o céu permanece com muitas nuvens e a chance de chuva continua pequena. A máxima alcança os 27 graus e a mínima 12. Esse foi o nosso boletim de notícias. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.